Pode começar com uma oração e eu encerro, se for o caso. Ok, vamos orar então. Santo Eterno Deus, Deus de amor, muito obrigado pela sua graça, pelo seu cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Nesse momento, pelo privilégio que nós temos, através da sua palavra, nós vamos estudar, aprender mais sobre o Senhor. E nós pedimos a iluminação, a tua direção, para que nós possamos entender a tua palavra. Ilumine o menino também, para que ele possa dirigir a palavra do Senhor. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu cordial boa noite a todos. Com imenso prazer, alegria que damos a continuidade a esse projeto da revelação, o Apocalipse revelado. Já estamos na nossa 13ª reunião, nossa 10ª lição, e para aqueles que estão online, é um prazer que estejam conosco, e aqueles que vão encontrar esse material em outro momento, que o Senhor Deus possa estar juntamente com vocês, iluminando e trazendo a luz e da compreensão que é necessária, para que a gente tenha uma compreensão construtiva no nosso crescimento espiritual. Então, o tema dessa noite, vamos abrir nossa vinheta para a gente dar início, então. O primeiro foi o livro aberto, que é o conteúdo do Apocalipse. O segundo é Cristo, personagem central, com a Kenosis, o processo de esvaziamento. Satanás, o inimigo de Deus, de Jesus. As boas novas, que é o Evangelho dentro do Apocalipse. As 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse diz sobre a volta de Jesus. A prisão de Satanás no início do milênio e finalizando com o julgamento. A promessa do Apocalipse, os 7 selos de Deus, foi a última reunião que nós tivemos. E hoje nós estaremos vendo o selo de Deus no Apocalipse. Existem uma sequência de 7 selos, e nessa sequência há uma interrupção entre o 6º selo e o 7º selo, para apresentar o selo de Deus. E é sobre esse tema que nós estaremos, então, estudando nessa noite. Acompanhe comigo o raciocínio. O selo, é aqui apresentado alguns exemplos de selo, ele serve para identificar, no caso aqui, o selo da República Federativa do Brasil. Ela identifica o Brasil, os seus estados e o Distrito Federal. A República é a forma de governo e a ordem é mantida a partir do Distrito Federal. Temos aqui outros exemplos de selo de governo, selo de presidentes, especificamente, selo do Japão, entre outros. Isso é para identificar o governo, o governador e o poder em si. E também a região onde é exercido esse poder. No caso da República Federativa do Brasil, está aqui representado por essas estrelas, que significa os estados, e a estrela que está na parte superior da tarja Ordem e Progresso é o Distrito Federal, o centro do governo. Os 7 selos do Apocalipse descrevem períodos históricos, assim como as cartas às 7 igrejas representavam um bloco, assim como as profecias de Daniel. Os 7 selos também é um bloco do quiasma. Então, eles se repetem. Então, ele retorna às primeiras histórias. A gente entende também que as 7 cartas, elas não são especificamente só para aqueles períodos, elas estão todas juntas ao mesmo tempo, mas que se destacava as características naquele período específico. E os 7 selos também da mesma forma. Os juízos já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. E todos acontecem numa mesma região, mas com uma intensidade diferente. É por isso que ele é estipulado num determinado período, e esses selos, então, representam o que aconteceu naquela época. Nós vemos aqui que o selo de Deus também, ele tem a sua importância, e é isso que a gente pretende compreender nessa noite.
Só relembrando aqui, os 7 selos do Apocalipse descrevem um período histórico que culminam com a volta de Jesus, mas há registro de outro selo especial, é o selo de Deus. O 6º selo do Apocalipse nos mostra quando começaria o tempo do fim. E isso começou a contagem a partir do terremoto de Lisboa, em 1755, mas foi se oficializar com a prisão do Papa, que foi em 1798. Então, nesse período, começou de maneira oficial a contagem do tempo do fim, porque nesse período foi dado a liberdade a todos de adquirir a Bíblia, cada um tendo o seu próprio exemplar. E hoje, como desde o início, a Bíblia se tornou o livro mais vendido em todo o mundo, a partir dessa data, de 1798. Então, é desse período até hoje. E nós temos várias Bíblias. Eu tenho várias Bíblias no iPad, no computador, em casa, tem várias espécies diferentes, versões e versões, cada dia diferentes, surgem novas, né? O 7º selo descreve o silêncio no céu, quando Cristo vier buscar os seus escolhidos. Então, quando o 7º selo for aberto, já praticamente tudo já acabou. Então, entre o 6º selo e esse 7º selo, vai haver, como diz aqui no capítulo 7, há uma espécie de parênteses entre o 6º e o 7º selo. Aqui Jesus diz que deveria colocar um selo de Deus na fronte dos salvos, antes de Jesus voltar. Então, a sua volta se dará após esse selamento. A terra será destruída por uma grande guerra mundial? Não, não é isso que a Bíblia diz. Que estavam retendo os anjos dos 4 ângulos da terra? Veja só, Apocalipse 7:1 diz que depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Nós já tivemos um entendimento que a árvore é o testemunho, as oliveiras são os testemunhos, e as testemunhas são o Novo e o Antigo Testamento. Enquanto esses anjos estiverem segurando os ventos de guerra, o Antigo Testamento e o Novo Testamento não serão desqualificados, eles permanecerão intactos. Porém, quando esses anjos soltarem esses ventos, aí haverá uma destruição de várias formas, com relação à Bíblia, de uma maneira, na tentativa de destruir totalmente a palavra de Deus. O que significa esses ventos? A Bíblia profeticamente nos dá a chave. Então, na Bíblia nós temos vários simbolismos. E o vento, aqui é mencionado, tem o seu simbolismo. Vamos ver, ele está registrado em Jeremias, no capítulo 49, versículo 36 e 37. E diz assim: Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei em direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venha os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venham a consumi-los. Então, esses ventos são guerras, é espada, é morte, é tormenta. É isso que significa os ventos. Até quando será detida esta guerra infernal, esse tormento? Apocalipse 7, 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos de Deus. Muitos depois desse acontecimento irão correr de norte a sul, de leste a oeste, atrás da palavra de Deus e não a encontrarão. Não sabemos como será isso, mas de acordo com esse texto, é porque os ventos ainda estão segurando que nós temos à disposição a palavra de Deus. Quando esses ventos forem soltos, já não haverá mais à nossa disposição a palavra de Deus. Deus tem um selo? Onde está e qual é? Onde Deus revela o seu selo?
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, os servos de Deus têm a lei de Deus guardada no seu coração e foi selada pelo Espírito Santo. Ora, sabemos que o temos conhecido. Por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o selo da verdade, o selo da palavra de Deus, ela só é guardada no seu coração se você viver realmente essa experiência. Falar não será suficiente. Aqui o texto diz que aqueles que só falam são mentirosos. Vamos ver as características básicas desse selo. Como que é um selo apresentado? Ele tem um nome da autoridade e a quem pertence, né? Ele se refere a alguém de maneira especial, o dono do selo, o cargo que ocupa e a jurisdição sobre a qual exerce a autoridade. Então, vamos ver esse selo de Deus que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Vamos avaliar, então, os detalhes desse selo. As 3 características se encontram no mandamento do sábado. Primeiro, o nome, o Senhor teu Deus. O cargo, Criador dos céus e da terra. E a jurisdição, em todo o universo. Então, esse é o selo completo, ele traz realmente as características do seu possuidor. A Santa Bíblia ensina o que acabamos de descobrir. Veja só como que ela ensina. Ezequiel 20, versículo 11, diz, dei-lhes os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Então, esse é o meio pelo qual o homem deve viver e buscar. Apocalipse 7, 2 e 3 diz que o selo de Deus seria aplicado na fronte dos servos de Deus. Então, isso significa o quê? Não é literal, porque não será visível, não saberemos quem está com o selo de Deus ou não, mas as suas atitudes, as suas determinações, as suas decisões, as suas atitudes demonstram se são de Deus ou não. Porque pelos seus frutos nós os conheceremos. Não só de falar, não é mesmo? Então veja só o que diz aqui. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, nem as árvores, até que selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, esse texto que nós já vimos anteriormente foi pronunciado por um anjo que tinha uma missão específica. Esse anjo era quem estava selando, escrevendo na testa dos servos de Deus. Não é visível para nós, mas é visível aos anjos. Êxodo 31, 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Alguém pode questionar, mas os israelitas não existe mais as tribos, não existe mais o povo, mas nós somos o Israel espiritual, né? Nós ocupamos o lugar do Israel. Jesus aqui na terra disse que não viera para mudar a lei. Não iria mudar a lei de Deus, nem autorizou ninguém a fazê-lo. Vamos ver o que ele afirma sobre esse assunto. Mateus 5 e 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir.
Então, essa é a determinação de Cristo, não é para revogar. Qual era o dia de descanso para Jesus? Vamos ver como Jesus demonstrou isso na sua vida enquanto esteve aqui na terra. Lucas 4,16. Diz que indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume daquela época era que a pessoa convidada, ela se levantava, pegava o rolo do livro e lia uma parte dela. Depois que ele lia aquela porção, ele se sentava e ia explicar para os seus ouvintes o que significava o que ele tinha lido, o que representava para ele e para o povo. Hoje, todos nós temos a Bíblia disponível, mas naquela época era uma raridade. Então, só no templo e na sinagoga que se podia aprender sobre a Bíblia. Jesus foi um fiel guardador do sábado. As mulheres que o seguiam também guardaram o sábado. Os registros ali de Lucas 23, versículos 54 e 56, diz que era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. O próprio apóstolo Paulo era fiel guardador do sábado. Vamos ver aquele registro aí, né, entre as suas cartas. Em Atos 13, 42 a 44, diz assim: Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedidas à sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, esse era o costume de Paulo, ele guardava o sábado, porque ele trabalhava durante os outros dias, fazendo tendas, e aos sábados ele testemunhava e pregava sobre a palavra de Deus. E aqui ele estava, então, convencendo as pessoas. E afluiu toda a cidade, praticamente, para assistir a palestra de Paulo. O Senhor mantinha um dia especial no fim do primeiro século. Vamos ver que dia era esse. Achei-me eu em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, aqui está declarando que ele estava ali no dia do sábado, quando ouviu aquela manifestação como voz de trombeta. João descreve, então, no dia do sábado. Dia do Senhor. O que se diz hoje sobre o dia do Senhor? O que se diz no passado. Mateus 12, versículo 8, diz que sábado, sobre o sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o dia do Senhor é o dia do Filho do Homem, que é o sábado. Outro texto de Marcos 2, 27 e 28, referindo-se ao sábado, diz: E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem, ou seja, o Deus homem, é Senhor também do sábado. Não tem outra referência, e é uma terceira referência. Lucas 6 e 5, ainda sobre o sábado. E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O próprio Jesus falando, né? Uma tentativa para mudar a lei de Deus. Isso já estava previsto em Daniel, né? O chifre pequeno, assim como em Apocalipse 12, 7 a 9, o grande dragão representa Satanás em sua rebelião contra Deus. Em Daniel 7, o chifre pequeno representa o anticristo, instrumento de Satanás. Então, Satanás, que é o inimigo de Deus, ele usa, então, os instrumentos humanos para a tentativa de mudar a lei de Deus. O que tentaria mudar o chifre pequeno? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o tempo e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, Daniel já previu essa mudança de lei,
que o inimigo usaria pessoas para isso, como usou de fato, não é mesmo? Então, a quem ele usou? 3 atos do anticristo. O primeiro, proferirá palavras contra o Altíssimo. O segundo ato, magoará os santos do Altíssimo. E o terceiro ato, cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Então, essas atitudes seriam especificamente do anticristo, como seus atos principais. Portanto, mudança na lei de Deus é contrária à vontade dele, à vontade de Deus. A obediência ao mandamento do sábado constitui o selo e um sinal de lealdade. Esse sinal de lealdade é demonstrado através da obediência ao mandamento do sábado, porque é o ponto em questão. Ezequiel 20, versículo 20, inteira esta recomendação: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. A restauração do sábado. O sábado realmente foi mudado pelo anticristo, que hoje conseguiu enganar uma grande maioria do mundo todo. As pessoas, na sua grande maioria, guardam o domingo, pensando estar guardando o dia do Senhor. Quando foi atribuído como o dia do Senhor, era o dia do Senhor Imperador. E foi esse título que foi dado ao domingo, porque foi atribuído a ele. O Apocalipse prediz que o remanescente fiel de Deus voltará a adorá-lo como ordena o mandamento do sábado, já que hoje está desqualificado na grande maioria. Apocalipse 14, 6 e 7 nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra, e as fontes das águas. Então, essas são as mesmas características do sábado. A adoração ao verdadeiro Criador dos céus e da terra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Não há dúvida de que esse evangelho eterno inclui o sábado e não outro dia. Criou tudo perfeito. Quem são os santos? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Muitos selaram sua vida, entregando sua vida por amor à verdade, que ir o mandamento de Deus. As pessoas do Apocalipse 14, versículo 12, são as mesmas do Apocalipse 7, 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, e nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos de Deus. São o mesmo grupo. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios, proferiram. O que os meus lábios proferiram. Então veja só qual é a postura de Deus. Ele não vai mudar nunca. Ele, em várias ocasiões, ele falou que ele é eterno, a sua lei é eterna, o seu caráter é eterno. E o próprio Jesus disse: eu não vim mudar. Eu não vim abolir, né? Cumprir, eu vim para cumprir, foi o que Jesus falou. E então ele também aconselha a gente a não mudar nada, porque não devemos mudar nem uma vírgula, nem um tio da lei de Deus. Então, e a identificação do sábado como a lei de Deus, como o selo de Deus, também nos deixa claro que Jesus não quer uma mudança, não permitiu, não aconselhou e não aprova nenhuma mudança. Com você, Jesus fez um pacto. Então, ele está afirmando novamente, né? E esse é então, as considerações sobre o selo de Deus. O selo de Deus, que é o sábado sagrado, ele é o selo de Deus eterno, desde o início. Deus não mudou e Deus não vai mudar. O sábado é a lei de
é o que representa o ser da lei de Deus. Vai ser a controvérsia final e, portanto, aqueles que guardam o sábado estão fazendo a vontade de Deus. Os que não guardam estão fazendo a vontade do homem e seguindo a tradição, conforme encabeçado pelo imperador Constantino. Então, o dia do Senhor é o Senhor Imperador Constantino, quando se refere ao domingo. Mas o dia do sábado é o dia do Filho do Homem, que é o Cristo, que virá nas nuvens do céu juntamente com seu Pai e todos os seus anjos. E ele então dará o galardão a cada um conforme as suas obras. Então, guardar o sábado é honrar a Deus, é honrar o sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos nos manter fiéis à sua lei e fiéis aos seus mandamentos, de forma que o seu nome seja engrandecido em tudo que nós fizermos, em tudo que nós, em todas as nossas atitudes com relação aos seus mandamentos que representam a lei de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Então, Marcos, Oi. pode encerrar aí. Se quiser pedir para o Adriano fazer uma oração para nós encerrar, você pode, Adriano? Posso sim, tranquilo. Por favor, faça uma oração então para a gente encerrar. Oremos. Santo e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse encontro virtual que tivemos aqui entre amigos, irmãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, mesmo nesse período de pandemia, continue dirigindo a cada um dos teus filhos, Senhor, para que nós nunca venhamos cansar de pregar e insistentemente, sempre caminhando avante, Pai, levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas que precisam, Pai, ouvir o teu amor. Perdoa nossos pecados, ilumine cada dia mais, Senhor, nossa mente, para que nós venhamos ter cada vez mais fome e sede da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.